Vamos começar esse papo focando um pouco nesse desenvolvimento de produtos ESG? Eu queria entender, assim, nesse patamar que a gente está hoje. A gente sabe que realmente essa é uma pauta que tem cada vez mais as empresas estão prestando atenção, estão abrindo os olhos para isso. Os investidores também estão cada vez mais preocupados nesse tipo de coisa, mas eu queria entender, no teu ponto de vista, como que as empresas estão nessa questão do desenvolvimento de produtos ESG, né? E no impacto dessas pautas, no impacto disso sobre os investimentos. Até que ponto tem sido esse andamento? Até que ponto tem sido a evolução do desenvolvimento desses produtos? O que a gente tem de novidade, de interessante nesse momento no mercado? Então, eu acho que dá para responder assim a sua pergunta de dois jeitos, tá? Então, um é falar do nível de desenvolvimento das empresas em relação a essa agenda, e o outro é a gente aprofundar um pouco em produtos financeiros, tá? E aí a gente pode entrar um pouco aqui no momento de mercado, dado a queda da bolsa, enfim, todo esse movimento para renda fixa, o aumento da taxa de juros, tá? Então, quando a gente olha para o fluxo de desenvolvimento dessa pauta dentro do Brasil, as empresas estão puxando muito isso, porque eu acho que caiu muito a ficha para as companhias que no futuro, quando você precisar de qualquer necessidade de captação de recurso, seja por mercado de capitais, seja por linhas bancárias, o ESG ele vai ser necessário. Então, assim, de todas as empresas abertas na bolsa, né, das 400 aí que a gente tem, 80% das empresas estão olhando para essa pauta, né? Mas ainda 20% delas, de fato, usam o ESG em todas as tomadas de decisão. Então, assim, a gente tem uma boa vontade das companhias em olhar em relação a essa agenda, mas ao mesmo tempo a gente está no começo dessa etapa, né? Está no começo desse desenvolvimento. E aí, em relação a produtos financeiros, quando a gente olha hoje em dia com essa taxa de juros tão alta, a gente tem uma diminuição no interesse por produtos ESG no mercado local, né? Porque como que é o desenvolvimento disso? A gente tem as instituições financeiras, a gente começou todo esse movimento aqui no Brasil com uma pressão externa dos investidores, essa pressão desses investidores estrangeiros chegou nas instituições financeiras, né, que pressionaram todo esse ecossistema de assets e gestores de investimentos, e esses gestores, eles cascateiam a agenda, essa preocupação e essa pressão positiva nas empresas. Então, quando a gente fala, poxa, teve um aumento da taxa de juros e um movimento, né, de resgate de fundos de renda variável para entrada em fundos de renda fixa, a gente tem meio que um desincentivo ali para os gestores de patrimônios de renda variável. Óbvio que o ESG é uma pauta de longo prazo. Não adianta querer investir ESG olhando para o curto prazo. Então, assim, a gente está mais seguros, que a gente sabe que no longo prazo isso de fato vai refletir na performance dos fundos e a tese ela vai se mostrar concreta, mas a gente está passando por um momento de mercado bem desafiador para a agenda.